Olá, tudo bem? Eu estou aqui agora para contar um pouco sobre a minha aprovação no exame de ordem, na primeira fase principalmente. Passei no oitavo período, no exame 39, no final de 2023. Vou contar um pouco da trajetória dos meus estudos durante a faculdade e também no final te dar uma sugestão de como você pode melhorar os seus estudos. Eu acho que mais do que contar o meu relato, provavelmente você está buscando uma solução, melhorar a sua qualidade de estudo para chegar no dia da prova um pouco mais preparado. Talvez um pouquinho mais preparado você consiga aqueles 2, 3 pontos que faltam para você alcançar os 40 pontos e passar para a segunda fase. Bom, então vamos lá. No final do sexto período, mais ou menos, eu comecei a estudar focado em concurso público. Eu queria prestar concurso público, era essa a minha intenção primeira, né? E comecei a estudar bastante materiais de doutrina. Eu estudava basicamente 4 matérias, que era direito constitucional, direito administrativo, processo penal e direito penal. Só fiquei nessas 4 matérias. E estava lendo a doutrina, lia muito PDF e resolvia muita questão. E aí eu comecei a perceber que eu estava entendendo o conteúdo, na hora de eu responder as questões, eu via que o que estava sendo cobrado tinha muito a ver com a legislação. Eu errava muita legislação. O artigo X, o artigo Y, o artigo Z, eu errava aquilo. Não era muito os conceitos de doutrina, era mais a legislação. Até porque nos próprios concursos públicos, grande parte das questões está fundamentada estritamente na letra de lei, né? Na letra da legislação. Eles focam um pouco em doutrina, mas grande parte disso está na legislação. E aí eu comecei, então, a ler mais a lei. Então, lia a Constituição Federal, as leis de direito administrativo, Código Penal, Código do Processo Penal, as leis esparsas também dessas matérias. E fui caminhando ali, resolvendo questões, lendo a lei. E aí eu comecei a grifar. Eu até trouxe aqui o Vademecum, que era o Vademecum que eu grifava. Tem aqui na Constituição Federal vários e vários grifos. Só que isso de concursos em geral, né? Então tá tudo riscado aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu tentar mostrar aí perto. Tá aí, ó, um monte de asterisco aí. E, enfim, fazia uns escritos aqui também. Circulava algumas palavras, enfim. Isso começou a me acender um alerta. Pera aí, tem várias e várias partes da legislação que não são cobradas e outras que são cobradas muito. Alguns parágrafos são campeões de cobrança dos concursos públicos. E aí eu comecei... Lembra que eu estou falando dos concursos, né? Que era o que eu estava focado. E aí eu comecei a perceber uma certa regularidade de cobrança. Claro que muita coisa inovava, mas muita coisa também repetia. E aí eu fui grifando, né? Destacando ali, fazendo um asterisco. Aí quando caía 2 vezes eu botava um pontinho. Quando caía 3 vezes eu colocava outro pontinho. Quando caía 4 vezes eu colocava pontinho. Então eu ia colocando os pontinhos do lado dos artigos, né? O caput do artigo ou da linha, do inciso, do parágrafo. Enfim, eu ia fazendo esses destaques, né? Para que eu entendesse a importância desses artigos para concurso público. E começou essa experiência de eu ler mais a legislação, entender um pouco mais da letra de lei, porque era aquilo que estava sendo cobrado. E comecei a melhorar um pouquinho os meus acertos nas questões que eu ia fazendo em casa. Até que um momento saiu o edital da OAB. Isso já no 8º período. Aí eu pensei, puxa, eu estou estudando 4 matérias. Na minha prova vai ter 20 matérias. Como é que eu vou acertar, né? Eu estou inseguro disso, porque eu só me detive a 4 matérias. Não vai ter jeito. Eu vou ter que mudar o meu método de estudo. E aí eu já tinha um cursinho que eu tinha comprado e falei, bom, então vou ver as videoaulas. E aí comecei a ver as videoaulas, principalmente de uma matéria que eu não entendia nada. E aí comecei a ver essa matéria, comecei a ver essa videoaula e anotava no papel assim o conteúdo, quase que transcrevendo o que a professora estava explicando. E, enfim, fiz isso por 2, 3 dias.
Uma semana depois eu já tinha desistido de fazer isso porque era muito cansativo. O cronograma eu não conseguia cumprir. Aí peguei aqueles papéis de novo e pensei assim, eu vou ler isso aqui para ver se eu lembro de alguma coisa. Eu não lembrava de nada. Eu não entendi nada do que eu escrevi. Meio que foi quase que um Chico Xavier ali, sabe? Fechando o olho e escrevendo, mas eu não entendia muito o que estava acontecendo. Aí eu pensei, não dá para eu continuar assim, porque eu vou escrever quase um livro de conteúdo e não vou entender nada. Não estou fixando nada aqui. E paralisei. Paralisado mesmo. E o tempo foi passando. Faltavam 2 meses para a prova, o tempo foi passando e eu já não conseguia estudar mais nada. Faltando uma semana para a prova, aquele frio na barriga começou a aparecer. Eu comecei a ficar meio assim, eu não posso reprovar nesse negócio. Eu estou estudando, um monte de gente sabe que eu estou estudando para concurso público. Como é que eu vou reprovar na OAB? Faltando uma semana para a prova, não dava para reprovar. Eu sei que a OAB é difícil, é vista como uma prova complicada de ser feita, eu sei disso. Mas para quem estava estudando para concurso público, que é relativamente mais difícil, porque é vagas, né? São vagas. Você tem que ter uma média maior do que 50%, talvez chegando aos 80% para você ser aprovado ou garantir alguma aprovação, dependendo do concurso, né? Tudo é relativo. Aquele frio da barriga vindo. A prova da OAB é uma prova de média, que você precisa tirar uma média, não precisa ser o melhor. Uma semana, aí eu comecei a me desesperar. Falei, bom, vou resolver a prova anterior. Era o exame 39 que eu ia prestar. Peguei o exame 38 e resolvi. Para meu alívio, por conta de tantas lidas da legislação, da Constituição Federal, das leis de direito administrativo, do Código Penal, processo penal, eu já tinha uma ideia melhor sobre o direito. E consegui uma boa nota. No exame 38 eu consegui 53 pontos, que eu fiz em casa. E aí depois eu fiz o exame 37 e consegui 55 pontos. Aí eu fiquei tranquilo. Pensei, vou fazer a prova, vai dar tudo certo, não vou ter problemas com a minha nota, porque estou bem distante do 40, que é a média que eu preciso ter. E simplesmente passou a semana. Um dia antes eu fiz uma revisãozinha, peguei lá uma revisão ao vivo de um cursinho e fui escrevendo ali alguns pontos, anotando algumas coisas, de direito civil que eu não entendia nada, de processo civil que entendia mais ou menos, aí direito do trabalho, que foi a matéria que eu comecei a estudar 2 meses antes para prestar a prova, porque eu não sabia nada. Eu vi alguma coisinha ali, não me adiantou muito porque eu não entendi nada, mas graças a Deus fui fazer a prova no dia anterior, assim, eu estava concentrado nesses estudos. Na noite anterior eu não consegui dormir, nervoso, aí acordei cedo, tive que viajar para fazer a prova, já pensei, vou fazer essa prova cansado, né? Mas fiz a prova, consegui no gabarito preliminar exatamente a média entre o exame 38 e o exame 37. No exame 38 eu tinha tirado 53, no exame 37 tinha tirado 55. No gabarito preliminar eu tirei 54. Exatamente a média dos 2 últimos exames que eu tinha testado. E aí depois no gabarito definitivo eu consegui 56 pontos. E fiquei muito feliz com isso. Mas assim, grande parte dessa minha preparação esteve relacionada com a leitura da legislação. E eu acho que é importante dizer isso porque muitas pessoas não entendem a importância de se ler a legislação para a prova da OAB. A FGV gosta de inovar sim, gosta de colocar pontos que nunca cobrou, artigos que nunca cobrou, mas 80% da sua prova está na legislação e algumas questões acabam sendo repetidas. Alguns temas, pelo menos, acabam se repetindo no exame de ordem. E eu acho que é aí que você deve focar o seu estudo. Entender quais são as repetições, quais são as questões que envolvem aquele tema,
ver quantas questões envolvem e pensar, puxa, isso aqui é um perfil de prova. Em que pese a FGV goste de inovar e cobrar artigos bastante esparsos muitas vezes, ela não vai fazer isso em todas as questões de direito constitucional, por exemplo. Algumas sim. Algumas sim. Ela vai pegar, vai espalhar na Constituição Federal ou em legislações esparsas. Mas outras, ela vai cobrar do mesmo, que ela já cobrou anteriormente. E aí que você precisa focar a sua atenção, o seu estudo. Se você conseguir interpretar quais são essas questões que mais são cobradas dentro da legislação, que abrange 70% a 80% da sua prova, talvez você consiga uma questãozinha lá em direito constitucional. Puxa, por quê? Porque você leu os artigos mais cobrados. Você consegue uma questãozinha em direito administrativo. Por quê? Porque você leu os artigos mais cobrados de direito administrativo. Da mesma forma, direito civil, direito empresarial, direito consumidor, direito penal, processo civil, processo penal, que são matérias relevantíssimas para o seu exame de ordem. Se você tem essa seleção, se você tem esse conteúdo selecionado à sua disposição, é psicologicamente melhor de estudar. Até você se anima para estudar. Porque antes você está lendo um material que você nem sabe se caiu ou não caiu. Se aquilo está ou não está na legislação. Ou vendo uma videoaula que o professor às vezes está mais enrolando do que te dando conteúdo. Que você não sabe se aquilo está na legislação ou não está. Se aquilo caiu ou não caiu. Se aquilo é importante ou não é importante. Melhor é você pegar esse material destacado, selecionado, destacado com a legislação que caiu, né? E aí você pega esse material e lê os artigos mais cobrados, as partes mais cobradas. Talvez a FGV não cobre de você exatamente o artigo que foi cobrado no exame anterior ou nos últimos exames, mas talvez cobre o próximo, que está relacionado àquele tema. Aí você começa a interpretar os temas. Puxa, esse tema aqui é importante. Esse tema aqui já não é. Olha, esse tópico aqui, essa seção, esse capítulo foi muito cobrado. Esse outro capítulo nunca foi cobrado. Então deixa eu focar nesse capítulo que foi cobrado. Deixa eu perceber quais são as minúcias desse tema, porque é isso que pode cair no próximo exame. Porque a probabilidade, a chance de cair é alta. Se você conseguir fazer isso com as principais matérias, teu estudo vai ser muito melhor. Você sabe que aquilo é importante. Você sabe visualmente que aquilo vai ter algum efeito real no momento que você está realizando a prova. Que aquilo não vai ser assim só uma perda de tempo, né? Puxa, eu não consigo medir a importância desse assunto, então estou perdendo tempo aqui. Estou estudando que nem eu vejo filme, né? Eu, quando vejo filme, eu vejo 10 minutos do filme e acabo dormindo. Então é mais ou menos assim, geralmente, os estudos de quem não tem foco, de quem não dá relevância para o estudo, né? Você está estudando ali já pensando na morte da Bezerra. Bom, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, psicologicamente, é melhor você ter um material destacado com a legislação. Isso aqui é importante. Esse tema é importante. Aí vamos supor que você lê aquele material, você lê aquele tópico, aquela seção, você não entende o assunto, ainda lendo a legislação, você não consegue entender. Aí você vai para a sua doutrina. Aí você vai para um vídeo aqui no YouTube que explica esse conteúdo de uma forma mais detalhada. Aí você vai até para o Jus Brasil. Não é? Mas você precisa desse material para ficar mais confortável. Eu fui procrastinando 2 meses. Graças a Deus, o efeito positivo do estudo anterior me ajudou e muito. Mas eu fui procrastinando 2 meses por não ter foco, por não ter direção, por ver um monte de cronograma na minha frente que eu não conseguia cumprir, que eu não tinha tempo de fazer. E não conseguia sair do lugar. Não conseguia
andar para frente com esses estudos. Não sabia se estava certo. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais célere você for nos seus estudos, mais intencionalidade você dá para ele. Mais facilidade, consequentemente, para o seu aprendizado. Você não precisa lembrar disso pro resto da vida, você precisa lembrar para agora. Nesse mês, nessa semana. Sabe aquele frio na barriga que me deu uma semana anterior? É muito ruim. É um frio na barriga que acaba fazendo a gente perder o sono, a nossa qualidade de vida e, consequentemente, faz a gente perder a nossa qualidade do estudo. Fazendo as provas, isso me acalmou. Mas no dia anterior à prova, na noite anterior, nossa, eu fui dormir, eu acho que umas 2 e pouco da manhã, 3 e pouco da manhã, porque eu não conseguia dormir de nervoso. Se eu tivesse um material me acompanhando, que eu visitasse e visse, puxa, esses assuntos são importantes porque são cobrados, maravilha. Isso iria me acalmar porque eu saberia que ainda que a FGV cobre coisas esparsas que nunca foram cobradas, exemplo disso, a última prova da segunda fase de Direito do Trabalho, eu sabia que eu estava bem acompanhado por um material selecionado. Ainda que a FGV cobre coisas diferentes todos os anos, em todos os exames, muitos assuntos se repetem e eu estaria então preparado. Não estava preparado com esse material e senti esse frio na barriga. Eu fiz esse material. Eu analisei as últimas 17 provas do exame de ordem, desde 2019. E 80% das questões, aproximadamente, estão na legislação. Peguei todas as questões em que a legislação foi cobrada e destaquei. Fiz uma legislação mais simples, mais confortável de se ler, com letras maiores, uma maneira mais, digamos assim, fluida, né, da leitura, sem aquela coisa truncada do Vademecum ou mesmo do site do Planalto, principalmente do site do Planalto. Porque do site do Planalto aquilo lá é um absurdo para você não consegue entender o que está escrito ali. De tanto risco, de tanto grifo, de tanta anotação, eu limpei tudo isso. E ainda grifei em graus de importância. Então, se aquele artigo, aquela alínea, aquele parágrafo, aquele inciso caiu uma vez, grifei em verde. Se caiu 2 vezes nos últimos 17 exames, ou seja, desde 2019, eu grifei em azul. E se caiu 3 vezes ou mais, eu grifei em vermelho. Então, nossa, é um material muito bom. É muito bom. Se ele te acompanhar nos seus estudos, com certeza você vai ter pelo menos aquele conforto de saber, puxa, estou estudando aquilo que é importante, sabe? Isso te dá um alívio, assim. Hoje consegui completar uma boa meta. Foi ler o Código Civil inteiro à luz da FGV. Olha que beleza. Em um dia você pega os tópicos principais. Ó, isso aqui é muito importante. Não, isso aqui nunca caiu. Nem vou dar tanta atenção agora. Não dá tempo de eu dar atenção para isso. Não estou dizendo que o que nunca caiu não pode cair. Mas estou dizendo que a probabilidade daquilo que já caiu várias vezes, ou daquele tema, né, que foi cobrado várias vezes, cai de novo, é alta. É alta. Você consegue garantir talvez um pontinho de direito constitucional, um em administrativo, um em direito civil, um em processo civil, um em direito penal, outro em processo penal. 6 pontos te ajudam? 5 pontos te ajudam? Você nem precisa estudar, eu separei 19 matérias da UAB e fiz isso. Porque filosofia do direito não cobra legislação, né? Separei 19 matérias. Estão no meu material. Você não precisa ler tudo. Pega 5. Pega 5. Abre lá, Direito Civil. Você vai ver todos os institutos jurídicos. Todas as leis cobradas nos últimos 17 exames. Desde 2019. Clica no Código Civil, que vai ser o primeiro. Puxa, tá aqui grifado, tá aqui grifado, tá aqui grifado. Olha, tem um artiguinho lá no caixa-prego que foi
que foi cobrado. Nem vou dar tanta atenção para ele. Vou dar atenção para esses tópicos aqui, ó, que estão bem destacados, bem grifados. Isso é facilidade para você. Isso é conforto para os teus estudos. Esse material eu estou vendendo para ajudar realmente. Porque eu sei que o frio na barriga não é bom. E eu sei que o índice de aprovação na OAB, na primeira fase, é baixo. Ainda continua muito baixo. E por isso eu quero te ajudar. Eu desejo para você uns bons estudos. Eu desejo a você tranquilidade nesses estudos e objetividade nos seus estudos. Não apenas desejo, como proporcionei esse material para vocês. Até mais.